Figuras brilhantes e forças invisíveis sempre parecem aparecer para salvar pessoas, mas desta vez foram flagradas em plena ação. Número 1. Aparição no cemitério. Em Saratoga, uma repórter fazia uma transmissão ao vivo no cemitério Green Ridge, pouco antes do sol nascer, quando algo absolutamente assustador aconteceu. Um telespectador gritou: "Tem alguma coisa atrás dela!" E sim, a câmera registrou uma figura pálida e translúcida flutuando ao fundo. Ela, sem notar nada, continuou falando normalmente como se estivesse sozinha. Os espectadores ficaram apavorados. Dizem que era um espírito. Outros culpam a iluminação. Eu? Nem penso em arriscar andar por aí de noite. E como dá para ver atrás de mim, tem algumas lápides. Mas o que você não vê por causa da escuridão? Número 2. Registro à beira da estrada. Uma câmera instalada numa estrada capturou algo que até hoje ninguém consegue explicar. Um cachorro aparece parado, completamente calmo, olhando firme para frente, como se nada o afetasse. De repente, uma figura sutil surge mais adiante. Parecia humana, mas tinha algo de estranho. À medida que ela caminhava, um gato e outro cachorro vinham logo atrás, como se estivessem seguindo alguém conhecido. Mas então, a figura simplesmente desapareceu. Sumiu. Os animais ficaram desorientados, como se ainda procurassem por ela, mas aquele primeiro cachorro continuava ali, parado, tranquilo, como se soubesse exatamente o que tinha acabado de acontecer. Número 3. Retorno arrepiante. Olha só aquilo. Tem alguém ali. Olha lá. A gente sempre pensa que as almas vão embora dos corpos. Mas e se algumas ficarem por aqui presas, vagando, tentando achar o caminho de volta? Foi o que uma mulher começou a imaginar depois de visitar o Castelo Wilson, uma antiga propriedade do século XIX. Coisas estranhas começaram a acontecer. Então ela decidiu instalar uma câmera. Numa noite, enquanto ela e uma amiga dormiam, uma pequena esfera brilhante surgiu no quarto. Ela desceu, pareceu entrar no corpo da amiga e depois saiu de novo antes de desaparecer. Agora elas têm certeza de que se tratava do espírito de uma alma vitoriana que a seguiu até em casa, procurando um novo corpo para habitar. Número 4. Mistério no cemitério. Numa noite tranquila, o zelador de um cemitério registrou algo com sua câmera que o deixou sem palavras. Uma esfera brilhante pairava sobre um túmulo. Ela ficou ali por alguns instantes, flutuando, até desaparecer na escuridão. O zelador acredita que essas esferas são espíritos de pessoas que ainda não estão prontas para partir, ainda presas ao lugar que um dia chamaram de lar. Mas há quem ache que são anjos, enviados para guiar almas perdidas em direção à paz. Seja qual for a explicação, é um lembrete arrepiante de que talvez o limite entre este mundo e o próximo não seja tão distante quanto imaginamos. Número 5. O observador silencioso. Numa noite qualquer, uma mãe e seu filho se preparavam para viajar quando algo bizarro aconteceu. Enquanto o filho organizava as malas no carro, uma figura fantasmagórica surgiu entre as árvores, observando em silêncio. Quando o rapaz se virou, a figura se escondeu rapidamente, como se não quisesse ser vista. A princípio acharam que era algum vizinho, mas, olhando de novo, a tal figura parecia estranhamente transparente, e o mais assustador. Ela se parecia muito com um vizinho que havia falecido recentemente. Agora eles acreditam que presenciaram algo fora do comum, talvez um espírito que ainda os vigia. Número 6. Alma heróica. No dia 21 de novembro, em Davao del Norte, algo estranho e comovente aconteceu. Algo que ninguém conseguiu explicar. Enquanto equipes de resgate trabalhavam em uma ocorrência, uma figura parecendo uma alma surgiu das águas e pôde ser vista por quem estava por perto. Chanel Gutierrez, que filmava a cena, capturou uma figura translúcida caminhando sobre a superfície da água. O homem, chamado Don Don, havia se afogado após salvar um cachorro de rua. Ele conseguiu empurrar o cão para um local seguro, mas acabou preso nas águas profundas. Enquanto a equipe de resgate tentava ajudar, sua alma parecia permanecer ali, flutuando sobre a água. Todos que viram ficaram arrepiados. Número 7. Câmera de segurança. Uma câmera de vigilância registrou algo estranho numa noite qualquer. Uma bola de luz brilhante ativou o sensor de movimento e atravessou o quintal. A esfera luminosa flutuou suavemente até atravessar uma janela de vidro e desaparecer dentro da casa. A princípio, parecia só um erro técnico. Um reflexo, talvez. Mas havia algo inquietante naquela luz. Seria uma simples falha no sistema? Ou algo paranormal?
Fica difícil não pensar que pode ter sido algo de outro mundo. Número 8. Orbes e instintos. Esse vídeo começou de forma comum, um gato descansando na sala. Mas então, pequenas luzes começaram a flutuar no ambiente. Mal eram perceptíveis no início. Podiam até parecer poeira. Só que elas começaram a brilhar mais intensamente e se mover com um propósito. Foi aí que o gato parou, travado. Seus olhos seguiram as luzes e ele foi recuando lentamente como se tivesse percebido algo errado. As orbes não sumiram. Elas pairaram por ali, quase como se estivessem curiosas também. Alguns dizem que os animais percebem coisas que nós não conseguimos. E depois de ver isso, é difícil não pensar que o gato viu algo que escapou dos nossos olhos. Número 9. Fantasma da vida real. Aconteceu bem cedo, numa rua silenciosa. Nada parecia fora do normal. Mas então uma câmera de segurança registrou um homem caminhando. E aí a situação ficou bizarra. À medida que ele se aproximava da câmera, suas pernas começaram a desaparecer. E em questão de segundos, todo o seu corpo sumiu completamente. O que restou foi só um contorno vago passando pelo enquadramento. Os donos da casa acharam que era uma falha da gravação, até perguntarem pelos arredores. Ninguém viu ninguém andando por ali. Nenhuma outra câmera captou o homem. Foi aí que ficou assustador. Será que era um truque da luz? Ou será que registraram algo que não era deste mundo? Número 10. Mistério Azul. Durante um turno noturno em Parma, Ohio, um funcionário de posto de gasolina viu algo bizarro nas gravações da noite anterior. Ali, na tela, uma forma azulada e brilhante surgiu lentamente no vídeo. Era leve, suave e estranhamente hipnotizante. Ela pairou sobre um carro por alguns segundos como se tivesse um propósito. Depois desapareceu sem deixar som ou rastro. A cena chamou a atenção de tanta gente que várias pessoas começaram a visitar o local para ver as imagens. O funcionário ficou viciado, assistindo ao vídeo repetidamente. Alguns clientes brincaram dizendo que era só um balão perdido. Outros juraram que aquilo parecia definitivamente de outro mundo. O fato é que o fenômeno deixou mais perguntas do que respostas. E uma cidade inteira tomada por teorias. Número 11. Fantasmas em Gettysburg. Se você mora perto de Gettysburg, é bom pensar 2 vezes antes de sair à noite. Nunca se sabe com o que pode se deparar. Numa noite surgiu um vídeo arrepiante mostrando 2 figuras fantasmagóricas atravessando uma estrada correndo. Um homem dirigia com a família por Gettysburg quando capturou o momento assustador com a câmera. Para quem não conhece, Gettysburg foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra Civil nos Estados Unidos, e também um dos locais mais assombrados do país. Durante 3 dias intensos de combate, dezenas de milhares de soldados e cavalos perderam a vida. Muitos morreram em agonia, e outros nos postos de triagem improvisados ao redor. Número 12. Partida silenciosa. Transmissão ao vivo direto da Rota 30, logo antes do viaduto, no local de uma colisão frontal entre 2 carros. Mais uma vez, um motorista imprudente invadiu a pista contrária, causando caos total. As equipes de emergência chegaram rapidamente. Mas, em meio à correria, um espectador filmou algo estranho. Uma névoa brilhante subindo lentamente no ar. A princípio, pensaram que era apenas fumaça do acidente. Mas depois que o motorista foi declarado morto, a imagem ganhou outro significado. Para quem estava ali, aquela névoa parecia algo mais, como se fosse a alma deixando este mundo de forma silenciosa. E, sinceramente, não tem como não pensar que talvez tenha sido exatamente isso. Número 13. Espíritos na academia. Pode parecer só uma academia qualquer, mas à noite ela vira outra coisa, quase paranormal. Espíritos nem sempre aparecem como sombras. Às vezes, se manifestam como orbes de energia, flutuando no escuro. As câmeras de segurança de uma academia local registraram essas luzes misteriosas girando e dançando no ar. O dono achou que fosse poeira, mas depois que especialistas descartaram essa hipótese, nenhuma explicação concreta surgiu. Muita gente acredita que esses orbes sejam espíritos atraídos pela energia do lugar. Talvez frequentadores antigos que nunca deixaram o ambiente que amavam. Mesmo se você for cético, é difícil ver aquelas luzes brincando no ar e não se perguntar: será? Número 14. Escada para o céu. Uma foto tirada no local de um acidente chamou a atenção do mundo inteiro. Um feixe de luz intensa descia do céu, iluminando exatamente o ponto onde tudo aconteceu.
Mas o que realmente surpreendeu quem viu foi a silhueta humana, bem sutil, subindo pela luz, como se estivesse sendo levada para o alto. Apelidada de escada para o céu, essa imagem viralizou. Alguns acreditam que aquele raio de luz seja mais do que simples iluminação. Talvez uma visão rara da jornada de uma alma sendo guiada de volta para casa. Aquela foto parecia mesmo um caminho para o céu. Número 15. Luz na escuridão. Você acredita em anjos? Segundo pesquisas recentes, 3 em cada 4 americanos dizem que sim. Mas se você estiver entre os céticos, talvez mude de ideia depois de ouvir a história da Chelsea, de apenas 14 anos. Internada, lutando pela vida, ela estava ligada a ventiladores, com a família já se preparando para se despedir. Foi quando algo incrível aconteceu. Uma luz forte apareceu do lado de fora do quarto, visível no monitor. As enfermeiras ficaram boquiabertas. Parece um anjo, disseram. Pouco depois, quando a máscara de oxigênio foi removida, os sinais vitais da Chelsea voltaram ao normal, contra todas as expectativas médicas. A mãe dela acredita firmemente. Foi um milagre, uma intervenção divina, um anjo da guarda enviado para salvá-la. Número 16. Problema espiritual. Algo bateu no meu caminhão. Algo bateu no meu caminhão. Troy Vance era só um adolescente curioso por assuntos sobrenaturais. Até que a coisa ficou séria demais. Numa noite, ao tentar dar partida no caminhão, sentiu um baque seco, como se algo tivesse batido. No começo, achou que fosse apenas um galho ou algum objeto qualquer. Mas então, o ar ficou gelado de repente, e aquela sensação de que algo estava errado tomou conta do ambiente. Ele desceu do veículo com receio, e foi aí que viu uma figura escura e parada bem na frente do caminhão. Ele ainda conseguiu tirar uma foto. O mais assustador? O rosto lembrava muito de um colega de escola, alguém que ele não via há semanas. Definitivamente não era um drama comum de estacionamento. Algo estava ali, e não parecia deste mundo. Número 17. Perseguindo o invisível. Cães não se enganam facilmente, e quando eles reagem a algo que a gente não vê, é bom prestar atenção. Certa noite, um fazendeiro notou que seus cães estavam em alerta total, latindo e correndo atrás de algo invisível. Atrás de uma cerca quebrada, ele viu o que parecia ser uma figura encapuzada tentando se esconder, mas os cachorros não se deixaram enganar. Eles avançavam, determinados a alcançá-la. Curioso, o fazendeiro começou a filmar. O que ele registrou foi assustador. A figura parecia se mover para fugir, mas não conseguia despistar os cães. A gravação é de arrepiar. Alguns dizem que era um espírito. Outros, algo ainda mais sombrio. Mas ninguém consegue dizer com certeza o que era aquele ser que tentava, em vão, se esconder dos olhos atentos dos animais. Número 18. Presença divina. Num rio calmo de Honduras, durante um batismo cercado de amigos e familiares, algo misterioso aconteceu. Assim que 2 pessoas emergiram da água, uma névoa incomum surgiu sobre elas. Mas não era uma névoa qualquer. Ela brilhava suavemente e parecia ter forma humana, como se estivesse abraçando os recém-batizados. Pode parecer só um fenômeno natural para alguns, mas quem estava presente garante. Foi algo muito maior. Para eles, aquilo foi uma bênção, uma manifestação espiritual, uma presença celestial marcando aquele momento sagrado. Número 19. Encontro no fim da vida. Num quarto de cuidados paliativos onde o silêncio é cheio de despedidas, algo surpreendente e sereno foi visto. Uma esfera brilhante flutuou calmamente sobre o corpo de um paciente à beira da morte. Ela ficou ali por um momento, em paz, como se esperasse o momento certo de partir. Alguns acreditam que essas orbes não são só luzes, são guardiões espirituais, seres que acompanham quem está prestes a atravessar para o outro lado. E naquele instante, naquela sala repleta de emoções, parecia que uma presença invisível estava ali apenas para oferecer conforto no último suspiro da vida. Número 20. Experimento chocante. Um grupo de cientistas japoneses decidiu testar uma hipótese inusitada. O que aconteceria se induzissem o corpo ao máximo estado de relaxamento com tecnologia avançada? Durante quase 1 hora, nada demais. Mas então as câmeras captaram algo. Uma névoa sutil surgiu perto do rosto da voluntária. Aos poucos, essa névoa tomou a forma de uma figura fantasmagórica, que caminhou lentamente, deu a volta no ambiente e desapareceu. O mais curioso? Nunca mais conseguiram repetir esse efeito nem recriar as condições exatas. Logo depois, o projeto foi encerrado sem explicações.
Coincidência científica ou um contato com algo que não deveria ser documentado? Número 21, Sinal do Alto. No dia 5 de outubro de 2019, durante um encontro de adoração tranquilo na Vineyard Church of Anaheim, algo incomum chamou a atenção dos participantes. Algumas pessoas notaram um brilho estranho e pediram que a equipe de segurança revisasse as câmeras. E foi aí que encontraram uma figura luminosa, flutuando suavemente acima dos fiéis. A gravação rapidamente virou assunto entre todos que estavam lá. Alguns assistiram à cena diversas vezes, tentando encontrar uma explicação lógica, mas muitos acreditaram que estavam presenciando algo maior. Talvez fosse apenas um reflexo, mas para quem viu ao vivo, parecia uma presença sagrada acompanhando o momento de fé. Número 22. Despedida final. Em 2017, um quarto de hospital se transformou no palco de um momento digno de um suspense sobrenatural. Um homem permanecia imóvel em sua cama quando uma sombra escura passou flutuando ao lado dele. Foi rápida, silenciosa e desapareceu em segundos. As câmeras de segurança captaram tudo, mas ninguém presente viu nada no momento. As enfermeiras correram para o quarto, mas o que quer que fosse, já tinha ido embora. Quem viu o vídeo acredita. Parecia a alma dele deixando o corpo. Uma despedida silenciosa. Outros acham que foi algo completamente diferente. Algo que talvez nem devêssemos tentar entender. Número 23. Partida na China. Em um hospital na China, uma câmera de segurança registrou algo para o qual ninguém estava preparado. Instantes após um paciente dar seu último suspiro, a câmera se moveu lentamente para focar na cama. E então aconteceu. Uma figura esfumaçada se elevou do corpo. Ela flutuou por alguns segundos, como se hesitasse em partir, depois subiu e desapareceu no ar. A equipe inicialmente achou que fosse uma falha técnica, mas quanto mais reviam a gravação, mais difícil era negar o que viram. Aquilo não parecia uma simples falha. Parecia uma alma em transição. Número 24. O pescador desaparecido. Em 2019, as praias do Sri Lanka estavam cheias de jornalistas, sirenes e moradores preocupados. Todos procurando um pescador que havia desaparecido no mar. No meio dessa confusão, uma câmera capturou algo que muitos consideraram estranho demais para ser coincidência. Uma névoa escura cruzou lentamente a lente, pesada, densa e com uma forma definida demais para ser apenas neblina comum. Ninguém no local percebeu, mas quem assistiu de casa viu com clareza. Pouco depois da gravação chegou a notícia. O pescador havia sido encontrado sem vida. Muitos acreditam que aquela névoa não era parte do clima. Era seu momento final sendo registrado diante de todos, sem que ninguém percebesse na hora. Número 25, fantasma flagrado. Numa noite tranquila, uma mulher decidiu olhar a câmera de segurança enquanto o marido levava o lixo para fora. Não esperava ver nada, mas viu algo inquietante. Atrás dele, no fundo da imagem, havia uma figura enevoada em forma humana. No começo, ela achou que fosse só névoa, mas a figura se movia de forma constante, como se tivesse um propósito. Quanto mais assistia, mais tinha a sensação de que aquilo não era só uma coincidência. Aquela noite deixou os dois com um sentimento estranho. Alguém ou alguma coisa também estava ali observando. Número 26. Espírito deixado para trás. Certa noite, um homem em situação de rua adormeceu profundamente em uma esquina tranquila, sem imaginar o que aconteceria em seguida. Uma câmera próxima registrou uma cena de arrepiar. Uma figura translúcida, quase idêntica ao próprio homem, começou a se elevar de seu corpo adormecido. Era como se sua alma estivesse tentando se desprender. A gravação é perturbadora. Muita gente que assistiu se fez a mesma pergunta. Será que nossos espíritos realmente ficam por aqui por um tempo depois que partimos? Talvez estejamos apenas começando a entender o que acontece nos momentos mais silenciosos da nossa existência. Número 27. Salvador instantâneo. Às vezes, nos momentos mais frágeis, parece que uma força invisível intervém para nos salvar. Em uma noite comum, uma mulher atravessava a rua quando um carro surgiu em alta velocidade, quase atingindo-a. O motorista freou, mas parecia tarde demais. De repente, ela estava do outro lado da rua em segurança, como se algo invisível a tivesse transportado para longe do perigo. Uma câmera de segurança próxima captou tudo. E nela, é possível ver uma silhueta sombria surgindo ao lado dela instantes antes de desaparecer no ar. Foi um anjo?
A filmagem levanta mais perguntas do que respostas, mas quem viu ficou em choque. Número 28. Captura estranha. O vídeo mostra uma mulher, talvez esposa e mãe, varrendo o chão com uma criança por perto, em uma cena completamente normal. De repente, ela leva a mão ao peito e desaba no chão, como se algo tivesse tomado seu corpo. E então, algo ainda mais estranho acontece. Uma figura escura, parecida com fumaça, se eleva dela, flutuando como se estivesse deixando seu corpo. O marido corre até ela, mas já é tarde. Seria um evento sobrenatural? Ou apenas uma ilusão provocada por luz e sombra? O vídeo nos faz refletir sobre o que realmente pode estar acontecendo nesses momentos misteriosos entre a vida e a morte. Número 29. Falha ou portal. Uma gravação comum de uma câmera de trânsito acabou revelando algo bem mais estranho do que o habitual. Um motorista imprudente invadiu a contramão em alta velocidade. A câmera registrou um clarão. Um brilho intenso pairando por um instante sobre o local onde um homem em situação de rua estava deitado, dormindo. O clarão sumiu tão rápido quanto apareceu, como se tivesse zigue-zagueado para fora da cena. Inicialmente parecia só um defeito do equipamento. Mas será que foi mesmo? Ou estávamos vendo uma espécie de espírito se movendo em silêncio? Número 30. Fantasma canino. Em uma noite qualquer, um homem ouviu um rosnado leve vindo do lado de fora de seu trailer. Achando que fosse algum animal solto, resolveu conferir as imagens da câmera de segurança, mas o que encontrou foi algo difícil de explicar. Uma figura esfumaçada, com a forma de um cachorro sumindo lentamente na escuridão. Ele acredita que era o espírito de seu cachorro de infância, voltando uma última vez para vigiá-lo. Faz a gente pensar, será que nossos pets ficam com a gente mesmo depois de partirem? Número 31. Esfera brilhante. Uma mulher só queria registrar um momento carinhoso com seu pai, algo para guardar para sempre. Ele estava descansando, tranquilo, quase sem falar, mas sereno. Mais tarde, ao rever o vídeo, ela notou algo estranho. Uma luz suave, redonda, flutuava perto dele. Era tão sutil que ela nem percebeu na primeira vez que assistiu. Só notou porque uma amiga apontou. O pai faleceu pouco tempo depois, mas aquela luz, aquela pequena presença brilhante, passou a ter outro significado. Ela começou a enxergá-la como um sinal, como se alguém estivesse ali, guiando o pai com gentileza até o fim de sua jornada. Número 32. Aparição de Maria. Cerca de 15 anos atrás, algo surpreendente aconteceu em uma colina tranquila na região de Tapa, no Vietnã. Moradores começaram a dizer que tinham visto a Virgem Maria aparecer diante deles. Muita gente duvidou. Até que surgiu um vídeo. Nele, uma multidão rezava, reunida ao redor da colina. Então, uma figura alta e brilhante apareceu. Parecia uma estátua, parada, serena. Mas de repente ela se moveu levemente. Foi o suficiente para deixar todos em silêncio absoluto. Aquele pequeno movimento transformou um boato em um marco na memória coletiva do povoado. Até hoje, quem viu aquele momento jura que presenciou algo divino. Número 33. Visitante assustador. Louise Lenton estava filmando um momento especial. Seu filho de 5 anos andando de bicicleta pela primeira vez. Uma cena adorável, sem nada de anormal. Mas ao assistir o vídeo mais tarde, ela notou algo estranho. Na janela de um prédio ao fundo, uma figura idosa os observava. Até aí poderia ser só um morador curioso, se não fosse por um detalhe. Aquele cômodo estava abandonado há anos. Nenhum vizinho se parecia com aquela figura. Louise ficou tão intrigada que resolveu investigar. Descobriu que o prédio datava do século XIX e havia pertencido a uma família vitoriana. Hoje ela acredita que capturou alguém do passado, ainda esperando que seus entes queridos voltem para casa. Número 34. Pesadelo real. Quem nunca teve um daqueles sonhos em que parece estar flutuando fora do corpo? E então acorda de repente, como se voltasse de algum lugar. Alguns acham que isso é só imaginação, mas uma câmera de segurança pode ter registrado algo que sugere o contrário. Na gravação, vemos um homem dormindo. Do nada, uma sombra sutil começa a se afastar do corpo dele. Ela desliza suavemente até que, no exato momento em que ele acorda, retorna ao corpo como se fosse puxada de volta. Nada chamativo, mas também nada comum. Será que os sonhos são apenas histórias criadas pelo cérebro? Ou pequenas viagens da alma durante o sono? Número 35. Luzes celestiais. Numa noite comum,
Uma mulher saiu de casa para tomar um ar e olhou para o céu. O que viu a deixou paralisada. Vários orbes brilhantes pairavam logo acima. Poderia ser só uma falha na câmera. Mas o jeito como ela olhava fixamente para cima mostrava que aquilo era real aos olhos dela. Sem hesitar, puxou o celular e começou a digitar, provavelmente tentando contar o que acabara de testemunhar. As luzes não piscavam como aviões. Não se moviam como insetos. Alguns acreditam que eram algo maior. Talvez presenças superiores observando de cima, em silêncio. Número 36. Sombra em adoração. Durante um momento silencioso de oração em uma mesquita, algo incomum capturou a atenção dos fiéis. No meio das pessoas vestidas com roupas escuras e discretas, uma figura se destacava. Ela brilhava suavemente, como se uma luz suave a seguisse. Não era um reflexo comum, nem falha na câmera. A luz parecia acompanhar os movimentos daquela pessoa, quase como se estivesse envolvida por uma energia diferente. As conversas começaram imediatamente. Quem seria aquela pessoa? Alguém com uma alma pura? Ou talvez uma presença celestial participando silenciosamente da oração? O que quer que fosse, ninguém conseguiu esquecer aquela imagem, tão simples e tão poderosa. Número 37. Fantasma à espreita. Em uma noite calma, um homem foi registrado por uma câmera de segurança caminhando por uma rua deserta. A cena parecia totalmente comum, até que os espectadores notaram algo arrepiante. Atrás dele, uma figura fantasmagórica surgiu, flutuando e quase tocando suas costas. O homem não percebeu nada, mas para quem viu o vídeo, a presença era clara, desfocada, translúcida e assustadoramente próxima. Quando as imagens se espalharam, especialistas começaram a dar opiniões. Alguns disseram que era um erro de gravação. Outros garantiram que se tratava de um verdadeiro espírito. Mas até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que, ou quem, estava seguindo aquele homem naquela noite. Número 38. Espírito da esposa. Um homem capturou uma imagem profundamente emocionante. Do lado de fora da janela, ele viu uma figura luminosa estendendo a mão. Por um momento ele teve certeza. Era sua esposa falecida. O desejo de tocá-la foi imediato. Ele tentou, mas não conseguiu alcançá-la. E então uma luz intensa surgiu e levou a figura embora, deixando apenas a lembrança daquele instante. Foi real? Ou a dor da perda fez com que ele visse o que queria ver? Independentemente da resposta, ele nunca mais foi o mesmo. E quem já viveu uma perda profunda sabe como a linha entre saudade e presença pode se tornar bem tênue. Número 39. Intervenção surpreendente. Você já pensou que talvez alguém lá em cima esteja cuidando de nós nos momentos mais perigosos? Essa gravação impressionante mostra um veículo de 3 rodas escapando por pouco de ser atingido por um caminhão que avançou o sinal vermelho. O impacto parecia inevitável. Mas então um clarão preencheu o cruzamento, e num piscar de olhos o veículo apareceu em outra rua paralela em segurança. Os motoristas, atordoados, viram ainda uma figura misteriosa próxima ao local, como se estivesse orientando tudo e desaparecendo logo em seguida. Para muitos, foi um anjo, um guardião invisível intervindo na hora exata. Número 40, o visitante silencioso. Gravar um quarto de hospital vazio não parecia grande coisa. Mas para uma pessoa, essa gravação virou uma experiência inquietante. No vídeo, uma figura alta e escura aparece parada ao lado de uma das camas. Ela mal se mexe, quase se fundindo com as sombras. Mas sua presença era intensa, como se observasse ou esperasse. O corpo era imóvel, mas o clima no ambiente parecia pesado mesmo através da tela. O vídeo terminou, mas aquela energia estranha pareceu permanecer. Foi só uma sombra? Ou algo mais sinistro espreitando em silêncio? Número 41. Despedida brilhante. Às vezes, a vida nos dá sinais tão estranhos que é impossível ignorá-los. Em um bairro tranquilo, uma câmera de segurança capturou uma luz intensa cruzando o céu noturno. Uma espécie de clarão que cortou a escuridão. Horas depois, os vizinhos souberam que uma senhora idosa da região havia falecido naquela mesma noite. Não demorou para que começassem a se perguntar: será que aquela luz era apenas um cometa ou algo mais? Muitos acreditam que foi um espírito, ou até mesmo um anjo, acompanhando a alma dela enquanto partia. Uma última saudação silenciosa para quem deixou este mundo em paz. Número 42. Voo noturno no cemitério. Um homem teve a brilhante ideia de testar seu novo drone à noite.
e escolheu justamente um cemitério para fazer isso. O que poderia dar errado, né? No início, tudo parecia tranquilo. O drone sobrevoava os túmulos em silêncio. Mas então, ele notou algo sentado junto a uma lápide. Achando que fosse só uma pessoa, ele deu zoom e percebeu que era translúcida. E pior, no instante em que a figura notou o drone, desapareceu nas sombras em um piscar de olhos. Nem precisa dizer, ele guardou o equipamento e foi embora imediatamente. Você voaria um drone num cemitério à noite? Pois é, eu também não. Número 43. Escolha do inscrito. 2 amigos faziam uma caminhada comum, como tantas outras. Avistaram um homem sentado à beira da estrada, parecendo apenas descansar. Nada de estranho. Até que chegaram mais perto. Uma forma escura, parecida com fumaça, começou a subir lentamente acima dele. Ela se movia de forma calma, quase como se soubesse o que estava fazendo. Então, simplesmente desapareceu no ar. Não havia fogo, não havia neblina. Só aquilo. Os 2 ficaram paralisados, sem conseguir entender o que tinham acabado de presenciar. Será que era apenas uma ilusão? Ou testemunharam algo que não pertence a este mundo? Eles não pararam de falar sobre isso desde então. E convenhamos, se acontecesse com você, também ficaria se perguntando se não existe mesmo algo além do que conseguimos ver. Encerramento. A gente pode tentar explicar, duvidar ou simplesmente ignorar, mas quando essas imagens aparecem, algo dentro da gente para. É como se por um instante o invisível tocasse o real e nos lembrasse de que talvez o mundo seja bem mais misterioso do que imaginamos. Se são espíritos, sinais divinos ou apenas coincidências incríveis. Cada um vai tirar suas próprias conclusões. Mas uma coisa é certa. Depois de assistir a tudo isso, fica difícil não olhar para o desconhecido com um pouco mais de respeito. E talvez até com um pouco de fé. E você? Já viveu algo que não consegue explicar? Compartilha com a gente nos comentários, porque às vezes a história mais inacreditável pode ser a sua. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!